Você acabou de mergulhar no canal Stand Up Barraco Comedy Brasil. E também já temos no YouTube o canal de cortes. Cortes Stand Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Tô vendo aqui que colocaram alguma coisa diferente no cenário aqui. Não vem de nenhum lugar e também não vai para lugar nenhum, pelo que eu tô vendo aqui, diretor. Como eu falo com muita frequência, o principal objetivo dos nossos canais é levar o entretenimento, fazer você rir, fazer você se divertir, fazer você esquecer os problemas, expulsar a tristeza, expulsar a raiva, expulsar a incerteza e puxar para o seu coração a paz, a alegria e a esperança. Eu sou Davi Rocha da Silva. Como eu falei para vocês, falei para o diretor e já observei, temos um negócio diferente aqui no cenário. É um interruptor. Deixa eu ver se funciona. Não está acendendo não, diretor. O diretor falou para eu largar de ser curioso, que não está pronto ainda. Tem momentos, né, na vida em que a gente passa por perturbações, por provações, e esses momentos são os momentos que vão separar os fracos dos fortes. Eu tenho por hábito de falar que desistir é a coisa mais fácil do mundo. De repente você quer comprar um carro. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas você vai lá e desiste. Não comprou. De repente você quer fazer um curso profissionalizante de inglês, de francês, de alemão, qualquer um que seja. Aí você vai lá e resolve não fazer. De repente você pretendia, né, teve a intenção de entrar numa universidade. Mas aí você lembrou que se você entrasse na universidade, aquela cervejinha que você tomava com os amigos na sexta-feira, na quarta-feira, porque não tem dia certo para tomar cerveja. A gente toma quando dá na telha e quando tem dinheiro, principalmente. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso nos nossos canais. Uma vez que eu fiquei sem dinheiro, igual a Larissa Manoela ficou sem dinheiro. Então, essas provações que a gente passa, essas tempestades que a gente enfrenta, quando eu falo que ali ela vai separar os fortes dos fracos, é pensando por esse lado, que você nunca deve desistir. Vai capengando, vai mancando, vai sendo carregado nas costas de alguém, mas vai, porque é tão fácil desistir que na maioria dos casos é a primeira opção que aparece na nossa mente quando a gente vê que alguma coisa não é tão fácil. E nada é fácil. Nada é ou deveria ser tão fácil, porque tudo que é muito fácil acaba sendo assim estranho, né? Uma conquista fácil não faz sentido. Muitas vezes você vê um time jogando com outro lá, o primeiro tempo, o segundo tempo, a prorrogação,
vai para pênalti, é um sofrimento danado para você conseguir alguma coisa, tá? Para você conseguir um campeonato, para você conseguir um vice-lugar, um vice-campeonato, porque não é ruim ter um vice-campeonato, tá? É sinal que você estava ali pareado com o primeiro lugar, mas que por preparo melhor do outro time, por sorte, né, do outro time, o outro foi campeão e você ficou em segundo lugar. Aí compete a você se preparar melhor para na próxima vez você ir lá e brigar de novo pelo título do campeonato. Desistir jamais. Eu sou prova viva disso, tá? Alguns anos atrás me deu na cabeça de fazer um curso superior. Um dos cursos mais difíceis que existe, que é na área da engenharia, tá bom? Então, você tem uma ideia do que eu estou falando, tá? De prova viva disso. Eu tive que eu mesmo pagar centavo por centavo desse curso, mas antes teve pessoas, não foi uma ou duas pessoas, né? Estou falando de dezenas de pessoas, quase uma centena de pessoas, me falando que eu nunca ia conseguir pegar um diploma da engenharia elétrica, porque eles tinham tentado e começaram a falar coisas lá que só de falar, eu me lembro como se fosse hoje, eu me arrepiava, tá? Você acha porque você é bom de matemática, umas equaçõezinhas básicas aí, uns cálculos básicos, você vai conseguir se formar numa faculdade de engenharia elétrica? Quando eu coloquei na balança, né, as pessoas me falando, tudo jovens, tudo pessoas, a maioria solteiras, né, japoneses, né, que é tido como muito inteligente, né, falando para mim que tinha tentado e tinha falhado. Quando eu vi essas pessoas jovens, né, que não tinha nenhum filho para dar uma mamadeira, falando que falharam, confesso, tá? Isso tô falando a verdade mesmo. Confesso que eu quase desisti. Quase desisti. Foi por pouco. Só de pensar que eu tinha que pagar uma faculdade, um terço do meu salário para a faculdade, isso eu não estou falando do transporte, né? Da alimentação, da roupa, do material. Então, se eu estou falando aí um terço do meu salário ia para a faculdade, eu posso afirmar que metade de tudo que eu ganhava eu gastava estritamente com faculdade. Não desisti, fui embora, fui lá, matriculei, fiz tudo como manda o figurino. Falei, eu vou para cima. Não importa o que eles falaram lá, vou para cima. E fui para cima mesmo. Primeiro mês, segundo mês. No segundo mês eu já estava perguntando, o que eu estou fazendo aqui mesmo?
No segundo mês eu não sabia o que estava fazendo lá. No terceiro eu não sabia por que que eu estava lá. No quarto mês eu já estava perto de descobrir aonde é que eu deveria estar naquele instante, ou a partir daquele instante. Quando chegou no sexto mês, o primeiro semestre, que veio a primeira prova, aí eu descobri aonde realmente eu deveria estar. E não era lá não. Após pegar, após pegar aquela prova feita em dupla e ver que matérias que eu deveria ter aprendido, é claro, até que eu aprendi alguma coisa, né? E de repente você observar que você tirou três. Só que esse 3 era equivalente a zero. Por que que era equivalente a zero? Na faculdade que eu estava, ou na universidade que eu estava, você não poderia tirar nota menor do que 4. O que que significaria nota menor do que 4? Duas notas menor do que 4, você está reprovado o ano letivo inteiro. Não adiantava eu tirar 3 em uma e 10 na outra. 13, divide por 2. Não. Eu tinha que tirar 4, se eu tirasse 4 em uma e 8 na outra, dividido por 2 daria 6, tá? 4 e 8, 12 daria 6. Beleza, estava legal. Então, era regra, via de regra, você não podia tirar nota menor do que nota 6. Menor do que nota 4, né? Porque a média era 6. Quando eu vi a nota, meu colega até me criticou, né? Pô, Davi, eu achei, depositei minhas fichas todas em você. Na minha faixa de idade, o rapaz, na época eu estava com 40 anos, ele tinha uns 40, 41, por aí também. Pô, Davi, joguei uma ficha em você, você me quebrou, cara. Eu ia fazer parceria com o japonês lá e por sua culpa, tô lascado, cara. Aí, de repente, eu não perguntei, né, que eu estava decepcionado, aí ele perguntou pro japonês do lado quanto o japonês tinha tirado, tá? O japonês falou para ele, eu tirei 1,5. Eu não sabia, eu não sabia até aquele instante que a nossa nota tinha sido a segunda maior nota da sala. E eu estou falando de uma sala, naquele instante, com 160 alunos. A minha decepção se reduziu muito quando eu observei, é claro que não justifica, tá? Mas eu trabalhava fora de São Paulo, 3 filhos para sustentar, dormia 2 horas por dia, quando dormia, é claro, é, tirando uma nota 3, enquanto rapazes que tinham vindo de colégios particulares, não tinha filho para sustentar, um monte de coisas de benefício e tiraram nota inferiores, tá? Não justifica, isso é óbvio, não justifica, mas foi assim que aconteceu, tá? Essa sala tinha essa quantidade de pessoas justamente porque
a engenharia, os primeiros 2 anos, acaba sendo igual, diferença pouca, para todas as engenharias, tecnicamente falando. Vamos imaginar que naquela turma de 160 ali, depois de 2 anos, ia desmembrar elétrica, civil, eletrônica, não sei das quantas, etc. e tal, tá? Então, independente da função que fosse direcionar, vamos imaginar assim, eu entrei para ficar na elétrica, lá na sala da elétrica eu fiquei. Depois de 2 anos, colegas meus que passaram na prova também foram para civil. Outros foi para ambiental, outros foi para segurança, outros foi para e assim sucessivamente. Gente, não é fácil. Não é fácil. 2 horas de sono. Chegou a segunda prova, tá? A segunda prova a gente chama, na época, né? Eram 3 provas, tá? 2 provas em que a nota não poderia ser menor do que... Na realidade, as 3 a nota não poderia ser menor do que 4. Mas vamos imaginar, eu tirei, tá? Naquele grupo, tá? Na dupla, eu tirei 3. Quando foi na segunda, né? O professor tinha dado umas dicas, né? E eu consegui pegar no ar uma informação, né? Ele tinha falado para a gente, eu não posso postar lá na plataforma da universidade essas notas, gente. Essas notas ficam pro resto da vida lá postadas. Eu quero que vocês melhorem, vamos estudar, vamos melhorar. O que aconteceu? Onde foi a falha? Foi falha minha? Aí fomos, ele deu, reforçou, blá, 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 blá. Aí chegou na segunda prova, ele só mudou uma questão, mudou totalmente uma questão, e as outras ele mudou a organização, mas era igual à primeira. Igual no sentido de como fazer. Teve uma mudança do enunciado, para não ficar uma cópia, mas quem se ferrou na primeira certamente conseguiu perceber isso. Aí eu chamei esse colega meu e falei, cara, precisamos estudar, chegar mais cedo aqui, ficar aqui até 10 horas e ó, sarrafo. Porque não tem como ficar pagando esse valor. Eu estou abrindo mão de diversão, de lazer, de roupa, de descanso para vir aqui e não ter resultado, tá? A gente tem que estudar. Se esforçamos, ó, chegávamos mais cedo lá na faculdade. Tinha vezes que eu chegava 2 horas da tarde lá na faculdade, saía 11 horas da noite, tá? Principalmente assim, quando estava muito próximo de prova, que eu estava com dúvida de alguma coisa, e eu ia lá pesquisar, entrava na biblioteca e pesquisava para melhorar aqueles resultados. Beleza, chegou a segunda prova, o professor deu a prova, a primeira questão era totalmente diferente, eu já me gelei, falei, vixe. Aí falei pro meu colega, esquece a primeira, vamos para a segunda. Aí ele falou, ué, mas se a gente não sabe a primeira, vai saber a segunda. Eu falei, vai que de repente a gente consegue ter uma visão melhor. Aí por último, a gente volta na primeira. Quando eu cheguei na segunda, que eu li o enunciado, eu não acreditei. Para mim, o que veio na minha cabeça naquele instante, para mim, é como se estivesse perguntando quanto é 1 mais 1. Aí eu falei para o meu colega do lado, eu falei, cara, essa aqui é igual à prova, aquela 2 lá que nós erramos o sinal. Que nós erramos o sinal e matou a nossa questão lá. Então agora nossa atenção aqui é o sinal. Vamos lá. E eu coloquei o sinal. Eu falei, cara, ó, eu tenho certeza que 2,5 está garantido.
2,5, tá garantido. Isso é 100% de certeza. Aí fomos para a terceira, a primeira tá lá. Ele queria mexer, eu falei, não, esquece, eu não faço nem ideia do que tá falando isso aí. Aí fomos para a terceira, eu li o enunciado, na hora que eu li, dei risada. Aí meu colega falou, o que aconteceu? Falei, cara, essas duas aqui é igual da outra prova. Só tá mudando aqui a informação, tá invertida a informação, mas o resultado é igual. E eu... Aí eu falei com meu colega, eu tenho certeza que 5 tá garantido. Pelo menos reprovado direto a gente não tá. Aí fomos lá na quarta, né? Eu li a informação, eu achei tão fácil, cara. Eu achei tão fácil que aquilo começou a me incomodar. O pior de tudo é que normalmente é assim mesmo. A gente pega uma prova na mão, você olha para a prova e você reconhece tudo que está ali, você fica preocupado. Não é possível que está tão fácil assim. Fizemos a terceira questão mais fácil do que as outras duas. Quando terminamos essa questão, eu falei para o meu colega, eu tenho 100% de certeza que duas estão corretas. Então nós temos 5. Ou seja, já não estamos reprovados direto, tá? Porque se fosse reprovado nessa também, a terceira você podia tirar a nota que fosse, que não é válida de nada. Aí eu falei com o meu colega, vamos na primeira agora, vamos ver que bicho dá. Aí eu peguei a primeira questão e não achei legal, apaguei. Aí fiz de novo, não achei legal, apaguei pela segunda vez. Falei, professor, me tira uma dúvida. O senhor tem certeza que essa primeira questão aqui foi matéria dada na sala de aula? Ele falou assim, ó, essa primeira questão aí, se vocês observarem com muita atenção, vocês vão ver que foi no primeiro dia de aula. Ela está dizendo um monte de coisa, mas uma dessas informações aí está correta. Tudo que eu preciso é que vocês marquem o X nessa informação que vocês acharem correta e com 2 linhas você justificar por que você marcou X naquela questão ali e não nas outras. Opção. Aí eu cheguei com meu colega e falei, cara, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é expressão do segundo grau. Aí fui lá, fiz, achei a raiz 1, achei a raiz 2, fiz mais uma vez, faltava 10 minutos para terminar o horário de prova, o tempo de prova. Não fiquei satisfeito, fiz pela terceira vez. Bateu as 3. Falei, cara, errar uma vez é normal, cara. Mas pela dica que ele deu, primeiro dia ele falou que, primeiro dia de aula, ele falou que nas provas dele ia cair o que nós vimos na escola ou deveríamos ter visto, e se nós não vimos no decorrer do semestre, ele ia aplicar para nós. Então é isso aqui, cara. Aí fui lá, falei, cara, não tem para onde a gente correr, é isso aí. Entregamos a prova, coração apertado. Eu falei, cara, errar 4 não é possível. Não tem como. E pelo menos 2 eu tenho certeza que estava certo. Chegou o dia do professor entregar a prova, né? Aí, quando o professor falou lá na frente, perante essa luz que está nos clareando aqui, o professor falou assim, gente, eu estou decepcionado, meu coração gelou. Mas gelou. Olhei para meu amigo assim. Aí gente, numa soma total,
foi pior do que na primeira. Aí o coração estava gelado e empedrou de gelo. Aí eu decepcionado ali, cabeça baixa, olhando pro meu colega me culpando. Tá vendo? Eu te falei que não sei o que, que não sei o que. Falei, cara, foi o que vem na minha cabeça. Aí de repente o professor lá na frente assim, só tem uma coisa que me deixou feliz. E eu tô feliz, mas tô feliz pra caramba. Aí nós tivemos um 10 na sala. Quando o professor falou assim, nós fizemos um 10, todo mundo, e eu também, viramos assim pro japonês assim, ó. Sabe assim, como se fosse combinado, mas não foi combinado? Para minha felicidade, tá? Eu como professor, eu tô feliz que nós tivemos um 10 na sala. Aí todo mundo fez assim, ó. Todo mundo, eu também, né? Aí todo mundo olhou pro japonês assim, viramos assim olhando pro japonês. O japonês esboçou um sorriso, meu coração continuava gelado, mas eu tinha certeza que pelo menos 5 eu tinha tirado. É como se eu tivesse 100% de certeza. É claro que quem corrige é o professor. Aí, quando o professor falou assim, né? Aluno novo, muitas vezes, primeiro semestre, não tem como você fixar na mente assim. E esses dois alunos foi Fulano e Bertano. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. O professor falou, foi o Davi e o Carlos. Sabe? Deu uma vontade de falar, mas é claro que eu jamais ia falar. Mas o ímpeto veio na mente de falar assim, ó. Chupa já! Acertamos a prova inteira, acertamos todas as questões, ponte, vírgula, reticência, parágrafo, 3 pontos. É claro que eu estou falando assim, chupa-japa, eu estou brincando, né? Primeiro porque eu sei que não é fácil, tá? Muitas vezes a gente tira uma nota numa prova que nem a gente sabe como é que conseguiu tirar. E nessa foi um caso em específico, porque duas eu tinha certeza, tanto é quando ele falou que tinha ficado pior do que a primeira, eu levei um susto, né? Eu falo assim brincando. Para resumir a história, eu não desisti com quem desistiu. Inclusive esse rapaz que estava comigo desistiu, tá? Eu tinha falado para ele, não, cara, não desistir não, cara. Você vai fazer o quê se você não estiver aqui? Você vai para sua casa e por mais que seja difícil, vai ficar pior, é claro, né? Isso aqui que a gente deveria saber, a gente não sabe, imagina o que vem pela frente. Aí o rapaz acabou desistindo, ele desistiu, esse que estava comigo, tá? Eu tive vontade de desistir, gente. Gente, desistir é mais fácil do que persistir. Eu tive vontade de desistir. Nessa primeira prova, que eu tirei nota 3, antes do rapaz pensar em desistir, eu já tinha pensado em desistir também.
Aí um dia eu cheguei em oração e pedi para Deus. Isso é real. Não quero saber se vai ser com 5 anos, se vai ser com 5 anos, se vai ser com 6, com 6 e meio, se vai ser com 7, meu Deus. Mas eu quero estar lá, junto com as pessoas que vão pegar aquele canudo na mão. Nem que esse diploma fique dentro da gaveta. Mas eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Só preciso do Senhor. Não foi fácil. Não adianta chegar aqui e falar que eu tirei 10 em tudo. Mentira. Nessa aí foi 10 porque o professor basicamente repetiu a prova. Depois eu zerei em outras provas. Repeti. Ou seja, tive que refazer e pagar tudo de novo. Mas, quando chegou lá no final, aquela turma, naquele salão de festa, eu estava lá. Eu diria que é claro que eu fui guiado lá por Deus, por um anjo, né? Porque nesse período de 6 anos, o pessoal concluiu em 5 anos. Eu fiquei mais. Não, eu fiquei mais um mês, tá? Então foi um semestre a mais. Só que como demora, né? Para finalizar tudo lá, trâmite, etc, tal, documento, etc, tal, eu consegui. Quando eu fui me formar, estava lá a grande maioria da turma que se formou junto comigo. Não foi fácil, não é fácil, nunca será fácil. A única coisa que eu posso falar para vocês que é muito fácil é desistir. Mas quando você desiste, você não vai ter como olhar para trás, tá? Quando eu falo olhar para trás, é para você ver o sacrifício que você fez para estar ali. O que você enfrentou para estar ali. A fome, a sede, o sono. Vocês não sabem o que é dormir 2 horas por dia num período de quase 10 anos. Não é fácil. Nunca desista dos seus sonhos. Don't give up your dreams. Não importa a razão, motivo, circunstância. Vá embora. Siga em frente. Brigue, lute em frente. Mostre para as pessoas que um dia falaram para você que você nunca ia conseguir, que você chegou lá. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Nunca desista conosco. Sempre à frente, sempre avante. Lute, encare, sei lá. A gente tem que enfrentar, eu vou dizer por mim, eu tive que enfrentar coisas que eu não sabia de onde vinha força. Na verdade eu sabia que a força vinha, era divina, que eu não tinha força, eu não tenho força. Toda hora eu quero desistir de alguma coisa. Mas aí, de repente vem um véu divino e fala assim, Davi, já tá ruim assim, imagina se continuar assim, cara, vamos mexer, vamos se virar. Aí lá vai eu, mesmo sem querer. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.